A paz de Yahshua, louvado seja o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. Porque os escolhidos de El se afastam das congregações? A verdade é que poucos conhecem. Parte 4. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Quando as congregações oferecem um caminho largo e confortável, algo está errado. Quando não há exigência de transformação, apenas convites para ajuntamento, o Espírito dentro dos escolhidos se inquieta. Há uma diferença gritante entre a pregação que conforta os aflitos e a pregação que aflige os confortáveis. A verdadeira palavra de El faz ambas as coisas. Ela consola aqueles que estão quebrantados e quebra aqueles que estão endurecidos. Ela traz paz para os atribulados, traz convicção para os acomodados. Mas muitos púlpitos hoje oferecem apenas metade da mensagem: só conforto, só prosperidade, só vitória, sem cruz, sem morte do ego, sem transformação de caráter. Os escolhidos não conseguem se alimentar disso. É como tentar saciar a fome com o ar. Parece que há movimento, mas não há substância. Eles saem dos cultos como o mesmo vazio com que entraram. As músicas podem ter sido animadas, a estrutura pode ter sido impressionante, a produção pode ter sido impecável, mas o espírito continua faminto, porque não houve um encontro real com Yahweh. Houve apenas um evento religioso bem produzido. A segunda razão a qual os escolhidos se afastam é a comercialização da fé. Eles percebem quando o evangelho se torna produto, quando a igreja se tornou empresa, quando as ovelhas se tornaram clientes, quando os pastores se tornaram empresários, quando o altar se tornou palco, quando a oferta se tornou investimento, com promessa de retorno garantido. Yahshua entrou na casa de oração e expulsou os comerciantes. Ele derrubou as mesas dos cambistas e ele disse: tirem essas coisas daqui, pare de fazer a casa de meu pai um mercado. Essas palavras ecoam através dos séculos. O coração de Yahweh não mudou. Ele ainda se indigna quando a sua casa é transformada em centro de comércio, e aqueles que carregam o seu espírito sentem a mesma indignação. Não estamos falando de ofertas legítimas ou de sustento ministerial. As escrituras é clara sobre o direito daqueles que servem ao altar, mas há uma diferença entre o sustento e a exploração, entre a generosidade motivada pelo Espírito Santo e a manipulação motivada pela ganância. Os escolhidos discernem esta diferença. Eles percebem quando são pressionados emocionalmente a dar, quando são feitas promessas de bênçãos financeiras em troca de contribuições,
quando há mais foco em dinheiro do que em discipulado. E então, eles se lembram das palavras de Pedro: pastoreiam o rebanho de Ial, que está aos seus cuidados, não por obrigação, mas de livre vontade, como o Ial quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Quando esta postura se perde, quando o ministério se torna negócio lucrativo, os verdadeiros filhos de Ial sentem o desconforto espiritual. Eles não conseguem mais contribuir para um sistema que contradiz os princípios do reino. Irmãos, precisamos entender que as coisas do alto precisam ser feitas por amor. Uma prova que Ial amou o mundo de tal maneira, entregou o seu único filho para morrer em prol da vida dos perdidos. Agora a palavra diz: aquele que recebe o plano de salvação, esse será salvo. Por quê? Porque ele vai praticar, ele vai aplicar a verdade em sua vida, não se importando se alguém vai questionar, não se importando que alguém não vai gostar, mas ele vai se esforçar para fazer o que é certo. A palavra diz que Ial está buscando os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Aquele que está em espírito, esse não vai se preocupar com coisas que o Ial diz: basta cada dia seu mal, mas ele vai confiar, porque o mal está por aí e o amanhã pertence a Ial, e precisamos confiar no Pai agora, para que as coisas venham acontecer em nossas vidas. Estamos no verão. O verão a temperatura aumenta e muitos acabam não aguentando. Mas a palavra diz que todos passam por provações. Quando nós lemos na palavra que diz: neste mundo tereis aflições, isto é para os justos e injustos, mas aqueles que buscar a presença de Ial vai ter ajuda, vai ser socorrido, e ele vai poder cantar o hino da vitória. Mas quem não buscar, até o que tem seria tirado. Muitos estão perdendo a família, outros estão perdendo trabalho, outros estão perdendo a saúde, outros estão perdendo o seu cargo na casa de oração. Mas a palavra é clara ao dizer:
Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Essa palavra, ela é para todos. Nós temos que ter cuidado, buscar em oração incessantemente, ler a palavra para ter mais conhecimento, para saber o que fazer em cada contexto. Porque a palavra diz que o povo tem sido derrubado por causa de não buscarem o conhecimento. Porque quanto mais conhecimento da verdade, nós vamos se livrar de manipulações humanas. Nós vamos se livrar de pressões humanas, pois está escrito: não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que as coisas acontecem em nossas vidas. E precisamos entender, temos que ter amor para cuidar do rebanho de alma. Temos que ter postura para se apresentar diante dos homens. Pois a palavra diz que temos que fazer a obra do Senhor por amor, porque temos recebido de graça. Mas há uma dúvida. Muitos têm começado até pelo amor, mas ao ver o número de pessoas no recinto, a mente deles vão para outro lugar. O foco deles vai para o dinheiro, em vez de permanecer no discipulado. Por isso, precisamos entender o que foi dito a Pedro: apacenta o meu rebanho, ou as minhas ovelhas. Precisamos entender que não podemos colocar ganância na obra do Pai. Não podemos ter olhar de um negócio lucrativo. Não. Porque na casa de oração, assim como tem o trigo, tem o joio. Mas o trigo, ele perceberá. Quando alguma coisa tiver acontecendo fora dos mandamentos. A hora é agora, temos que vigiar para não ser contaminado pelo sistema religioso. Aquele negócio, fulano faz, tá se dando bem, vou fazer também. Cuidado! Um cego não pode guiar outro cego. Vão os dois pro buraco. Precisamos
entregar para as pessoas somente a verdade, para que os seus corações endurecidos possam se amolecerem. Não queria sair, mas saiu. Amolecerem, possam amolecerem. A hora é agora. Precisamos mostrar para as pessoas, através dos frutos, que os acomodados, os que estão na zona de conforto, não vão ter testemunho para dar, porque o testemunho é dado quando alguém tem experiência com o Yahweh. A palavra é clara ao dizer: a porta larga, muitos são os que entram por ela. A porta estreita, são poucos. Porque nesse caminho a disciplina há uma exigência. A palavra diz que o Pai é santo, e aqueles que querem ser os seus filhos precisam ter uma vida santificada. Para que verdadeiramente possam se relacionar com o Pai, que é Espírito e vida. Pois aquele que tem o Pai tem a salvação no seu Filho. A hora é agora. Precisamos entender que quando Yahusha entrou na casa de oração e vendo os comerciantes, ele derrubou a mesa dos cambistas e ordenou que tirasse todas as coisas de lá, porque é a casa do meu Pai. Infelizmente, muitos continuam com o mesmo espírito ruim, de fazerem ou de transformarem a casa de oração em centro de comércio. Vende salgadinho, vende Bíblia e outras coisas mais. Com certeza, Yahweh não está se agradando disto. Ele vai cobrar no juízo. E aqueles que estão praticando isto não vão gostar da fatura que terão que pagar. A hora é agora. Precisamos entender que tudo tem que ser pelo amor. Nada de pressionar emocionalmente as pessoas. Até barganhar, dizendo que se derem, grande será a vossa bênção. As coisas não funcionam assim. A palavra diz: tudo é pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie.
as bênçãos, elas vêm sobre nossas vidas, por nós fazermos a vontade do Pai, porque Ele é Pai de verdade, e Ele é presente, e Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então somente colocamos nas mãos dele. Precisamos estender as nossas mãos ao próximo para fazer o bem. A palavra é clara: convertei-vos dos vossos maus caminhos, mudai-vos, para que possais agradar ao Senhor. A hora é agora. Precisamos entender que a obra do Senhor não é para ser negociada. A palavra diz que nós temos que resistir os princípios do sistema que visa a arrecadação. Mas a palavra diz: buscai o perdido e colocai diante deles o amor, a fé e a esperança, para que eles tenham chance de salvação. A hora é agora. Vigiemos com as distrações, porque, infelizmente, ninguém está livre de cair por causa das distrações. Mas o que é distrações? São essas festas que nós estamos vendo aí. As que passaram e as que estão vindo. Temos que ter cuidado, porque o inimigo tem instituído estas festas da terra para manter os homens distraídos. E a palavra diz que ele está procurando a quem possa tragar. E se o homem está distraído, ele vai prejudicar de um modo ou de outro. Por isso, vamos estar lúcidos, sóbrios, para entender que temos que estar vigilantes, em oração, com olhos abertos, para não ser enganado pelo inimigo, porque ele é o enganador das nações. Nós temos visto muitos altares entregando a mensagem pela metade, dizendo só conforto, só prosperidade, só vitória, sem cruz. Sem a morte do ego, sem transformação de caráter. Os escolhidos de alma não conseguem alimentar disso, do engano. Porque não tem como saciar a fome com o ar. Parece que há movimento, mas não há substância. Eles saem dos cultos com o mesmo vazio com que entraram. Irmãos, precisamos entender, e temos observado isso, que
que tem pessoas que vêm para casa de oração de um jeito e sai do mesmo jeito. Não conseguiu alcançar a esperança pela palavra. E por isso muitos têm reclamado. Mas a palavra diz: porque se queixa o homem, se queixa dos seus pecados, é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos obedecer a palavra. Vamos obedecer ao Espírito Santo. Vamos fazer somente a vontade do Pai, para que as pessoas possam levantar a vossa cabeça e seguir em frente. A hora é agora, o momento é chegado. Então ajude o canal. Aquele que abençoa será abençoado, aquele que ajunta será abençoado, e aquele que é por nós também será abençoado. Então, compartilhe, dê seu joinha nos comentários, faça teu pedido de oração. Lembrai uma coisa: tudo que nós quisermos da parte do papai, precisaremos estar na verdade, praticar a verdade e entregar a verdade para todos que aparecerem no caminho. Portanto, a hora é agora, o momento é chegado. Então, glória ao pela verdade. Glória ao pela verdade. Glória, 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 glória ao. E aquele que ama a verdade tem promessa de estar com alça na glória eterna e cantar o hino da vitória. Então, glória!